Bom, essa é uma técnica avançada, a qual eu defini como a técnica do caixote e rompimento de pivô, tá? Então isso você vai fazer todas as manhãs, tá? Então vamos lá, deixa eu pegar aqui a minha lousa, que nada mais, nada menos é do que o pint, tá? Vamos fazer o seguinte, tá? Digamos que o preço ele se desenvolveu num determinado dia. Nesse dia aqui o preço fez isso aqui, tá? O que que tem que ser feito, tá? Já prevendo, tá bom? Já prevendo a abertura do próximo dia. O que que vocês precisam ficar atentos é a isso, ó, tá? O que que eu fazia? O preço já abria aqui, eu já saía ou vendendo ou comprando, tá? Então isso há muito tempo atrás, tá? Onde eu não tinha muito conhecimento em bolsa de valores, hoje eu já tenho, já sou, como se diz aí, um macaco velho, tá? Então eu aprendi ao longo do tempo que existem algumas coisas que você tem que ficar atento, como por exemplo, se o preço ele abrir na mesma região que ele fechou, tá? Na mesma região que ele fechou, isso significa que ele vai ficar lateral, tá? Significa que ele vai ficar lateral. O que que acontecia? Eu operava dentro dessas regiões, tá? Eu não sabia, né? Então, ao longo do tempo, a gente foi evoluindo e foi entendendo essas coisas, tá? Então, outra coisa, tá? Pro próximo dia, tá? É preciso acontecer um rompimento de pivô, tá? E quando o preço ele abre nessa mesma região aqui, que eu já vou te ensinar a fazer, tá? Que eu já vou te ensinar a fazer, ainda não existia um rompimento de pivô, então eu operava dentro de uma região de acumulação. O preço no começo da manhã, ou ele cai para dentro já dessa região, ou ele abre em gap, tá? Ou ele abre mais ou menos aqui para baixo, tá? E aí eu vou te passar a técnica também de o que que você vai fazer quando ele abre para baixo, em gap, ou seja, num espaço vazio, ele abre e fecha um box. Então, partindo do princípio que essa técnica, ela pode funcionar em gráfico de candlestick, pode funcionar em gráfico de range, gráfico de Renko, mas eu, Cris, eu opero única e exclusivamente em gráfico de pontos. Claro, eu também tenho aí gráfico de range onde eu opero, tá? E também uso essa técnica aqui, mas minha base sólida é gráfico de pontos, tá? Então já te dei a explicação teórica por que que você não deve operar na mesma região que o preço fechou, tá? Então, primeiro ponto, tá? É região de congestão. Segundo ponto, ainda não temos um pivô armado, tá? Não temos um pivô armado, nem de compra e nem de baixa, tá? Para a gente poder fazer vendas a partir do rompimento de pivô e compras a partir desse ponto para cima, tá? Então aqui embaixo eu vou deixar duas aulas sobre rompimento de pivô e tudo mais para você entender bem, tá bom? Certo? Então, dado essa teoria que eu desenvolvi ao longo do tempo, tá? Com aprendizado, erros e acertos, tá? Você não vai mais cometer os mesmos erros e eu vou encurtar o seu caminho a partir de agora, tá? O que que você precisa encontrar? Além de, vamos ver se eu consigo deletar aqui, tá? Além dessa congestão, como é que eu encontro? Como é que eu defino ela para o próximo dia, Cris? Como é que eu defino? Bom, eu tenho que partir do princípio onde eu tenho que achar um topo. O que que é um topo? É isso aqui. O que que é um fundo? É isso aqui, tá? Onde é que tem um igual a esse e um igual a esse? Sendo bem visual, tá, gente? Porque topo e fundo também tem ali nas explicações dessas duas aulas que eu vou deixar aqui na descrição e no comentário fixado, tá? Então eu preciso achar um topo e um fundo. Quais são os topos e os fundos, Cris? É o último topo e o último fundo que o preço deixou nesse dia. Digamos que aqui fechou às 18 horas a bolsa, tá? Então se liga que essa aqui é a técnica do caixote do Cris, já prevendo uma congestão para o próximo dia e aí um pivô, um rompimento de pivô, tá? Preço fechou às 18 horas nesse ponto aqui, tá? Onde é que é o topo dessa última movimentação? Então anota aí. A última movimentação você tem que achar o topo e o fundo. Onde é que tem um topo aqui? Eu tenho um topo aqui, ó, tá vendo? Esse piquinho aqui, eu tenho esse cara aqui. E o último fundo, Cris, é esse aqui? Não. Olha para cá, tem mais um aqui, o mais baixo, tá? Tem que ser a última pernada, tá? Última pernada maior, tá bom? Então tem um fundo aqui, eu tenho um topo aqui. Vamos limpar de novo para ver eles mais bonito. Então o preço fechou aqui. Então eu tenho esse topo e eu tenho esse fundo. O que que eu faço? Eu pego a minha ferramenta de caixote
tá? Que eu tenho ali no o meu canal, na verdade, tá? Eu uso o canal de alta ou canal de baixa, tá? Para fazer isso, eu uso ferramenta de canal, tá? Então eu pego a ferramenta de canal, eu boto daqui até aquele fundo e eu expando ela para frente, tá? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui e eu expando ela para frente, tá bom? Então, se o preço se bobear e querer abrir aqui dentro, opa, deixa eu pegar aqui o meu pincel de novo. Se o preço se bobear e ele abrir aqui já, e aqui ele ficar batendo, 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 batendo e romper, aqui eu tenho meu rompimento de pivô. Porque lembra que eu expliquei em algumas aulas que uma bagunçada toda dessas, a gente tem uma cacetada de topo e uma cacetada de fundo. O primeiro que romper e a gente ter aí algumas confirmações, que eu já passei também, tá? Rompeu isso aqui, cara, com um box, significa que aqui pode ser o seu ponto de compra, seu stop, se tiver um pavio, o stop é abaixo, tá? E aí você buscar um alvo aí de índice 300 pontos e dólar de 10 a 15 pontos. Sério, gente, isso aqui acontece e paga muito bem. Então, quando não dá certo isso aqui, dá stop, óbvio. Por isso que seu stop tem que ser aqui embaixo e não aqui no último fundo, como muitos ensinam aí no YouTube, né? Que trade de rompimento de pivô tem que ser o stop no último fundo. Cara, olha o tamanho do stop que dá isso aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa eu limpar. Então, essa bagunçada toda, o preço pode ficar batendo. Papum, 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 papum. Uma hora ele vem e rompe esse caixote que eu projetei, tá? Projetei a última movimentação do dia, esse topo e esse fundo. Botei o caixote, projetei ele para cá. Se o preço ficar abrindo aqui, tá? E romper aqui com o box, aqui tá o nosso ponto de compra, tá? Ou romper com o box para baixo, aqui tá o nosso ponto de venda, tá? A gente pode vender. Esse é o trade de rompimento de pivô. Mas antes de fazer o trade de rompimento de pivô, você tem que entender essa técnica aqui que eu acabei de te passar, beleza? Então vamos lá de novo, vamos lá. Outra possível reação do preço, ele pode não abrir aqui dentro, ele pode abrir já aqui, ó, tá? Ele pode abrir aqui acima dessa região, exatamente já aqui. Então você já vai fazer a compra no primeiro box? Cara, eu não gosto, não faço, tá? Eu espero pelo menos de 2 a 4 box se formarem, tá? Então de 2 a 4 box se formarem. Se somente se ele fizer um padrão de 3 aqui, ó, aí eu entro comprado, tá? Porque realmente ele tá congestionando acima da região que eu poderia entender como uma congestão, ou seja, ele rompeu esse topo. Então aqui é uma confirmação. Posso entrar no meio do box ou no rompimento, buscando um alvo aí para cima. Índice 300 a 400 pontos, dólar de 10 a 15 pontos, tá? Dólar stop de 6 a 7 pontos, índice stop de 120 a 150 pontos, no máximo, tá bom? Então, é um bom operacional, tá? Dá normalmente aí 2 para 1, 3 para 1, brincando. E no índice, esse operacional aqui, esse estilo operacional, né, é muito legal. É muito melhor que até o próprio dólar, tá? Outra possível reação do preço, ele pode abrir aqui, ó. Ele pode abrir aqui, e daí aquela história de novo. Vou vender aqui já direto no primeiro box do dia? Não, tá? Espera ele acumular, porque pode ser que ele abra aqui e ele volte para dentro aqui dessa região. Ou seja, daí então a gente, essa linha do caixote, a gente expande para cá. Então o nosso caixote, ele vai ficar desse tamanho agora, tá? Daí ele fica assim já, tá? Por quê? Por causa desse box aqui, exatamente esse box aqui que fez um falso rompimento. Eu defino ele aqui, então nesse dia eu entendo que é a partir desse ponto para baixo que está o meu rompimento de pivô de baixa. Ou seja, rompeu abaixo desse box, um box aqui, eu posso entrar vendido, tá bom? Outra possível reação do preço, ele já pode abrir num gap aqui para baixo, ó. Cara, isso aqui é muito arriscado você vender aqui já de cara, tá? Não faz, tá? O que que eu aguardo? Eu aguardo um novo topo e um novo fundo. Nesse caso, um novo fundo, né? Porque ele abriu para baixo, ou seja, nada mais, nada menos é que ele saiu desse ponto e veio para baixo e fechou aqui. Ou seja, esse aqui é um fundo, tá? Então ele pode subir e ficar lateral aqui e tal. E daí eu tiro esse meu caixote daqui, eu pego o caixote e eu defino que vai ser aqui agora o meu caixote,
tá bom? Então esse caixote eu já não uso mais, porque ele já rasgou o caixote, rasgou essa região, tá? E eu passo a entender que o meu caixote é essa região aqui, tá? Então pode bater aqui o dia inteiro, eu não vou fazer trade. Rompeu com o box aqui, opa, ponto de compra. Ou rompeu com o box aqui, opa, ponto de venda, tá? Agora vamos de novo a uma outra possível reação do preço. Ele pode já abrir em gap da mesma forma aqui. Da mesma forma, então, o preço ele foi, rasgou e veio até aqui. Ou seja, fez um topo. O que eu preciso? Esperar romper essa região para mim poder comprar. Normalmente o preço cai e vem e faz aqui uma congestão. Ou seja, eu tenho aqui daí vários fundinhos, né? Ou eu, às vezes eu aguardo. Ah, rompeu aqui, quer ver, ó? Às vezes eu faço isso aqui. Eu aguardo esse primeiro box. Aí eu já coloco a minha ferramenta de caixote já aqui para cima. Se você já é aluno, você sabe que eu faço isso, tá? Se você é aluno da nossa mentoria Holy Force, você já viu eu fazer isso aí, tá? Eu faço isso aqui, eu fico aguardando o quê? Eu fico aguardando aqui, ó. Eu fico aguardando um novo fundo, tá? Eu sei que aqui dentro eu não posso comprar, a menos que ele rompa aqui. Aí eu posso comprar, tá? E vender e nem pensar, né, nessa região. Eu tenho que esperar ele fazer um fundo. Digamos que ele fez esse fundo aqui, então daqui para baixo eu posso pensar em vender daí, certo? Então aí, ó, já te dei os cenários que acontecem todo dia, gente. É diferente, é 3 ou 4 tipos de cenário. Eu já te dei. Se você pegar e voltar esse vídeo aqui, essa aula, tá? E você até fazer os desenhos e colocar 3 ou 4 desenhos aí na frente do seu computador, aí no seu mural e tal, você vai ver isso aqui acontecer todos os dias. Eu disse todos os dias. Agora, bora pro gráfico. Lembrando, tem que achar o último topo e o último fundo, expandir o caixote pro próximo dia. Aguardar, ver o que o preço vai fazer. Se ele ficar aqui dentro, a gente não opera, tem que romper para cima ou romper para baixo. Abrir um gap, a gente aguarda esse fundo. Para vender, tem que ser aqui. E para comprar, tem que romper um topo, tá? Da mesma forma, ele abriu aqui, aqui eu tenho um topo, eu traço aqui. Eita caramba. Abriu aqui, eu traço aqui então uma linha, ele tem que romper para mim pensar em compra. Para vender, ele tem que bater e criar um fundo e daí romper esse fundo, ou seja, rompimento de pivô de baixa ou rompimento de pivô de alta. É simples, gente, tá? O mercado ele é composto por topos e fundos, onde isso se cria aí as tendências, tá? Mas uma tendência ela só é existente se romper um pivô. Simples assim, seja um pivô de alta ou um pivô de baixa. Beleza? Então vamos pro gráfico? Vamos lá pro gráfico então, tá? Vamos lá. Ó, eu tenho esse dia aqui, até que foi hoje de manhã, tá? Eu não fiz o pré-mercado porque eu não consegui, tá? Então o que é o pré-mercado? É isso mesmo que eu acabei de fazer. Todas as manhãs eu faço aí a marcação do último topo e último fundo. Acabou o pregão. No outro dia virou o dia, 8h30 da manhã eu já traço meu caixote. Ou faço isso à noite, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui, ó, eu até acabei apagando tudo para poder ficar bem didática essa aula. Onde é que está o último topo e o último fundo que a gente acabou de aprender? O preço ele fechou exatamente aqui, tá? Aqui. Onde é que está o último topo e o último fundo? Opa, a gente tem diversos fundinhos aqui, tá? Ó, tá vendo? E a gente tem um topo relevante lá em cima. Tá aqui o nosso caixote. Tá aqui, ó, o nosso caixote, gente. Simples, vamos pegar a ferramenta que fica aqui, que é a ferramenta de canal, tá bom? Vamos expandir ela aqui, ó. Tá? Clicou, soltou, arrastou lá nos últimos fundos, tá? Vamos até ser tem que ser bem preciso, tá, gente? Ó, nas sombrinhas, tá? Ah, é no fechamento ou na sombra? É na sombra, tá? Tem que ser na última sombra relevante. Qual que é a última sombra relevante aqui, Cris? Qual que é? Essa ou essa? Essa aqui, tá mais baixa, tá? Então aqui eu pego e jogo aqui nessa última sombrinha, tá? Tem que ser assim, tá bom? Eu faço isso. Ó, agora aqui é o frufru do Cris, tá? Eu gosto de marcar, deixar a linha central aqui e tal. Até eu vejo algumas coisas nessa linha central. Eu ensino lá dentro da mentoria Holy Force, tá? Então, beleza, aqui, ó, tá aqui, tá? Hoje pela manhã ficou assim, tá? O preço vai abrir, ó, abriu aonde? Tá aqui embaixo, ó, abriu para baixo. Lembra do que eu te expliquei? Quando é o primeiro box, abriu um gap, a gente tem um fundo relevante aqui. Ou seja, esse caixote já era, fi.
Quando abre em gap e não abre na mesma região, já era esse caixote aqui, tá? Então, é isso aqui, ó. O que que você vai fazer? Aqui a gente tem um fundo, ó. Tá vendo? Qual que é o fundo agora, Cris, aqui? Qual que é? É esse paviozinho aqui. Não é esse cara aqui, tá? Então lembra, tem que ser 1 ou 2 boxes do dia aí e tal. Deixa eu puxar pra cá aqui, ó. E vamos botar aqui. Aonde é que é compra, Cris? Não tem compra e não tem nem venda, meu querido. Ó, não tem nem compra, nem venda. Aqui, ó. Fez um fundo e fez um topo, tá vendo? Essa ferramenta aqui, ó. Ferramenta não, esse indicador que traça aqui, ó. Ele já traça o movimento do preço. Esse aqui se chama o detector de topos e fundos, tá? Então, tá saindo um curso aí de gráfico de pontos, já tá praticamente pronto, tá? Então, essa aula, inclusive, tá indo lá para dentro, para o pessoal lá de dentro do curso GP Power, que é um curso focado totalmente em gráfico de pontos. E você tem acesso a esse curso, aqui embaixo já tem até o próprio link, tá? Eu ainda estou finalizando algumas aulas, mas a grande parte das aulas, falta na verdade 4 aulas para mim acabar, que é o que eu estou acabando, tá? De desenvolver, mas quem já quiser entrar, já tem as aulas liberadas lá dentro, eu explico como é que funciona e tal. Tem 5 bônus, são 5 cursos a mais que eu te dou para você ficar mais profissional ainda. Você tem um curso completo. Você vai ter esse operacional aqui completo, tá? Em gráfico de pontos. E essa regra de coloração aqui, ela é a Holy Force, você também vai ter. Então eu já vou deixar para quem aqui do canal do YouTube, eu estou até publicando no YouTube essa aula, tá? Aqui embaixo já vai ter o link para você já ir direto fazer o pagamento, é R$57, tá? Eu não vou mudar o valor, vai permanecer praticamente esse valor. Se mudar, você vai ver lá, se você clicou no link, vai ter um outro valor. Mas agora de lançamento é R$57. Por que 57, Cris? Por que tão barato? Tá? Significa que não funciona? Não, cara, funciona demais. Na verdade, funciona, tá? E aí é que tá o tchan. Não adianta eu te vender algo que não funciona, tá? E qual que é o intuito de eu te vender um curso tão barato assim? O intuito é de fazer você ganhar dinheiro, tá? Primeira coisa, fazer você ganhar dinheiro. E se você depois, mais pra frente, quiser algo a mais, uma coisa mais avançada, aí eu te ajudo com esse curso completaço que eu demorei um pouquinho para fazer. Eu tive que sacrificar tempo com a família para fazer. Então vale eu cobrar um valorzinho pequeno, tá, por ele, para depois você conseguir aí rentabilizar, ganhar muita grana. Eu sei que tem gente que não tem dinheiro para comprar a mentoria Holy Force para entrar para nosso time, tá? Então essa é a minha ajuda para vocês poder mais para frente entrar dentro da mentoria Holy Force, tá? Tem uma personal que funciona todos os dias, funciona. Você tem que ser só uma pessoa um pouco paciente, tá? Muitas vezes as pessoas elas entram dentro do day trade querendo já ganhar dinheiro, com foco no dinheiro, e não é totalmente ao contrário. Você precisa ter o foco no operacional, em treinar, em se dedicar, ter o tempo de expertise, ganhar feeling, ganhar experiência dentro desse mercado aqui, para depois ganhar dinheiro. Ou o médico, só porque começou uma faculdade, já vai operar um paciente. Não, né, gente? Tá? Da mesma forma no day trade. Então, olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho aqui, então, um fundo, um topo. Então, ó, só para finalizar, os links estão aqui embaixo. Vai ter aqui curso GP Power, bem embaixo vai ter. Você já vai direto para lá, tá? Para a área de checkout, fazer o pagamento e entrar, para você ter todo o seu operacional, onde eu explico detalhe por detalhe, tintim por tintim, e não só esse tipo de trade que eu estou explicando aqui, que é o trade de rompimento de pivô, tá? Continuando então, eu tenho esse fundo. A partir desse fundo eu posso pensar em vender. Romper um box, posso pensar em vender. Regra de cor aqui embaixo, tá confirmando venda, tá? Então até o momento eu não tenho compras. Até porque a banda de Bollinger tá assim. Então eu não posso pensar que isso aqui é um pivô de alta. Jamais, tá? Então é aquela coisa que eu falo. Se abrir um gap, toma cuidado, espera o preço desenvolver um pouco. Porque tem toda aquela teoria que o preço vai lá e fecha gap, blá blá blá, tá? Mas aqui, ó, o que eu tenho? Eu tenho esse topo lá de cima agora, ó, que ele é relevante lá para frente. Ele vai ser relevante lá para frente, tá? Não agora. Por isso que agora eu já boto aqui, mantenho nesse fundo e não considero mais esse topo, considero aquele lá, porque ele até desceu rasgando, tá vendo, ó? Olha a reação desse topo que empurrou o preço e olha a reação desse aqui, empurrou muito forte, tá vendo? A regra de cor tá vermelha, tudo tá vermelho, preço abaixo da VWAP, abaixo da banda, abaixo do ajuste. Aqui a Holy Force informando que é venda. Tudo isso aqui, ó, isso aqui, toda essa leitura você tem dentro do nosso curso GP Power, tá?
Não rompeu de novo, tá vendo? Olha só. O que que eu faço agora? Não rompeu, ó. Testou o fundo, tá vendo como é relevante esse fundo aqui, cara? Ó, o que que eu faço? Eu tenho pra mim, tá? Que quando acontece esse tipo de coisa, isso aqui é um rompimento falso, tá? Então o que que eu faço? Eu pego e expando meu caixote para aquela mínima agora. Antes era aqui, rompeu falso é aqui. Se aconteceu o mesmo no topo, eu vou fazer a mesma coisa no topo. Vamos lá, o preço, ó, tá branco a regra de cor, tem briga de comprador e vendedor agora. Antes era só os vendedores que estavam mandando. Ó, vendedor ganhou, ó, comprador ganhou. Ganhou, empurrou, ó lá, o rompimento falso, tá vendo, ó? Ó o paviozão. E agora eu aumento lá em cima, ó. Aumento lá em cima. E isso, essa expansão eu faço só uma vez a mais embaixo e uma vez a mais em cima. Tá bom? Pronto, ó. Ó. Testou. Não rompeu. Ó, rompeu com verde, tá vendo? Não rompeu, tá vendo? Isso aqui não é um rompimento real. Certo? Eu explico também com mais detalhes o que é o rompimento real, tá? Ó, tá descendo, tá descendo. Vamos afastar um pouco. Olha só. Nesse dia aqui, gente, ó, muita gente provavelmente tomou stop, tentou comprar, o preço voltou, tentou comprar na VWAP aqui, ó, até fez uma parcialzinha e tal, mas não é, cara, não adianta ficar querendo pegar de pouquinho em pouquinho desse jeito, cara, você vai pagar muita taxa fazendo isso aqui, o preço vai e te zera, não tem, o preço não evolui assim, ou ele não evolui em topos e fundos ascendentes ou descendentes, tá? Quando que tem uma tendência forte? Quando rompe um topo relevante, vários topos aqui. Rompeu algum topo? Não rompeu. Rompeu algum fundo? Não rompeu, tá? E para essa aula não ficar tão grande, eu vou fazer só no índice, tá? Para não se estender tanto. Mas no dólar é a mesma coisa. A gente está no índice. O tipo de gráfico é o gráfico de pontos 21p, tá? Então, se você já gostou dessa aula, de tudo que eu te passei, a técnica, deixa pelo menos o seu like e faz um esforço para deixar um comentário aí, tá? Porque, cara, essa técnica que eu te passei, tá? Eu demorei tempo, eu bati muita cuca, tomei muito stop, quebrei algumas bancas para entender isso aqui. Ó, rompeu o falso de novo, tá vendo, gente? Ó, parece que aqui, ó, até dá vontade de aumentar o caixote. E como é índice, aumenta o caixote. Aumenta, tá? Se você sentir que, eu tenho que aumentar o caixote, eu mantenho aquele fundo lá. Vou aumentar o caixote, Cris. Eu não tô sentindo confiança. Tem que romper pra cima aqui, ó. Realmente, pra eu poder pensar em comprar. Ó, pá. Ó, aqui fez um padrão de 3. Pá. Ó, testou viu up, foi lá pra cima de novo. Olha, tá vendo que não evolui o preço? Não evolui. O dia todinho aqui, cara. O dia todinho aqui. Olha só, agora... Ah, papai. Agora a gente tem um rompimento de fato aqui, gente. Olha só. Dois tipos de trade aqui. Um tipo de trade, que é o que eu compartilho lá no YouTube, é o trade diretão aqui, com stop aqui, tá? Nesse outro box aqui de cima. Porque se eu botar muito colado, vai tomar violinada. Olha aqui, ó. Quem botou colado? Colocou colado, filho, tem aquele risco de o preço vir bater na banda e voltar, tá? Tem então aqui, ou entrada no rompimento, ó, tá vendo a regra de cor aqui embaixo? Confirmando também, é duas regras de cor, uma de agressão e outra com várias outras coisas também aqui, gente, você não tem noção, tá? Do que essa regra de cor aqui ajuda demais, tá? Tanto é que eu uso ela no nosso operacional principal, que é o operacional Holy Force. Tá? Então aqui, ó, ou entrada no meio do box ou no rompimento. O stop certo seria aqui, ó, tá? Aqui atrás desse segundo box, conta um box para trás, qual que é o pavio aqui, bota aqui, tá? Quantos pontos dá de stop? 220 e poucos, tá? Aqui é 140. Lembra que eu falei que é 120, mas em alguns casos vai dar um pouquinho mais, tá? Se você pegou a entrada no meio do box, deu 180 pontos aqui. Se pegou no rompimento, deu 220 pontos. Mas trade de rompimento de pivô é isso aí, gente. Ó, ele paga muito bem. O outro tipo de trade é esse padrãozinho aqui, que eu comento também dentro das aulas, tá? Entradinha aonde? Ou no meio, ou aqui no rompimento, tá? Tem alunos que me falaram o seguinte, pô, Cris, quando tem um padrão de 3, tá? Que é esse cenário aqui, eu costumo não entrar aqui nem aqui. Eu costumo entrar aqui no rompimento, aqui, ó. No rompimento, como se fosse o rompimento do pivô mesmo, tá? Mas o rompimento do pivô foi aqui, tá bom? Então, por que eu não expandi aqui agora? Porque, cara, não bateu duas vezes, como aqui tava batendo várias vezes, ó. Entende? Então, manteve, tá? Olha o trade que deu aqui hoje de manhã. 500 pontos, tá? 500 pontos, certo? Agora o preço já voltou tudo aqui, ó. Voltou tudo. O que que acontece? Esse caixote aqui, ó, já vem pra cá. Já vem assim, ó.
Os alunos sabem o que eu tô fazendo agora. Ó, muita pressão de compra. Aqui tem branco na regra de cor, mas tem compra entrando, ó, tá vendo? Compra entrando. Ó lá. Papai. Olha isso aqui, gente, ó. Ó, a pressão de compra entrando. Aqui a role agressor não deu. Aqui que deu uma. Entrou agressão de venda, mas não era ainda, tá? Olha o que acontece, cara. Pá, 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 bateu na view up, pá. Se quisesse expandir um pouquinho pra cima aqui, beleza, tá? Beleza. Olha lá, ó. Pô, rompeu, pã, compra, stop aqui atrás ou atrás desse aqui, tá? Você que vai escolher. Nesse caso, como tem a view up aqui, ó, pode botar 180 pontos. Você entrou no meio, tá? Entrou no meio, pô, só aqui deu 200 pontos. Aqui é um outro tipo de trade que eu explico no curso gráfico de pontos, né? Aqui já não tem trade, branco, ficou branco, já era. Ficou branco aqui, a gente bota pra cá e bota aqui, tá? Já não tem mais trade, tá vendo? Olha só, não tem mais trade. Foi 2 operações perfeitas. Uma aqui, 3 na verdade. Aqui uma outra e aqui. Aqui e aqui. 700 pontos, digamos, tá? Mais 500 aqui nessa outra, tá? Aqui deu 200, aqui deu 500, aqui deu mais 500. Dá 1.200 pontos num dia, tá bom? Então, basicamente isso aí, gente, olha só, tá? Aí, agora, o que eu tenho aqui pro próximo dia, gente, tá? Já vamos fazer, acabou o dia, né? Acabou o dia, o que eu faço? O preço fechou aqui. Qual que é o último topo, o último fundo? Relevante? Opa, agora tem uma pegadinha. Pá, 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 pá. Eu tenho esse fundo tá ok, aqui que eu boto meu caixote, mas será que eu boto aqui ou eu boto aqui? Onde é que eu boto, gente? Eu boto aqui no de cima. Por quê? Se o preço abrir aqui, tá? Corre o risco de eu vir contra esse topo de cara, tá? Então eu não faço. Então tem um pouquinho de price action nessa jogada? Tem, mas tá aqui, ó, pro índice, certo? Beleza, gente? Então se você gostou, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que quando eu lançar um novo conteúdo como esse, cara, você fique sabendo. E se você quiser participar do nosso curso GP Power, ainda faltam algumas aulas eu gravar, mas com certeza, provavelmente você já está assistindo, já estão todas lá, tá? São mais de 20 aulas totalmente didáticas, onde eu te explico na prática esse operacional aqui em gráfico de pontos e o valor está muito acessível, apenas R$ 57,00 no momento. Então, se você quiser, vai ter o link aqui, o primeiro link na descrição desse vídeo e também nos comentários fixados. Vai ter assim, curso GP Power, tá? Clica ali, já adquire e já vem pro time, cara. É um curso muito em conta mesmo, pro conteúdo que eu te entrego. E só nessa regra de coloração aqui, cara, Holy Force, eu gastei mais de R$ 900 para desenvolvimento. Essa aqui fui eu mesmo que desenvolvi, a Holy Agressor, tá? E é isso aí. Vamos pro time, vem pro time. Vou ficando por aqui e valeu!